Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do carisma. Hoje, dia 31 de julho de 2021, sábado, nós meditaremos sobre o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Mas antes de fazer a leitura e a meditação sobre o Evangelho, vamos nos colocar em oração. Feche um pouco seus olhos, se você puder, e peça a graça de que o Espírito Santo se faça presente no meu coração, no seu coração e nesse lugar onde nós estamos, para que esse mesmo Espírito nos conduza como igreja, como discípulos e missionários, como povo fiel que quer abraçar a verdade do Evangelho e torná-la encarnada e viva no nosso cotidiano, na nossa existência. E é por isso que nós podemos gratamente afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante de um evangelho que narra o martírio de João Batista, o precursor de Jesus. É um evangelho bem doloroso, né? Uma cena bem cruel. Mas antes de a gente entrar nessa narrativa, é importante a gente entender em que contexto essa narrativa aparece no evangelho de hoje. A gente tem visto nos últimos dias que Jesus tem feito milagres, tem pregado, tem falado em parábolas e ele tem ganhado fama. E à medida que as pessoas escutam falar de Jesus, elas ficam se perguntando: quem é esse Jesus? De onde ele vem? De onde ele tem tanta autoridade? E quando essas indagações chegaram no coração de Herodes, aos ouvidos de Herodes, a primeira coisa que Herodes pensou logo é que Jesus era João Batista, como se João tivesse voltado, como se fosse um fantasma, como se fosse algum castigo para ele, porque ele sabia que tinha feito uma coisa errada e muito injusta com João. Então, Herodes vivia perseguido por aquele medo do que ele tinha feito para João. E o que foi que ele fez com João, né? João, ele era um profeta que pregava a conversão, que pregava que as pessoas fossem para o céu, vivessem à vontade de Deus. E João, como a gente pode dizer hoje, ele não tinha papas na língua. Ele dizia para Herodes que ele estava errado em viver com Herodíades, que era a mulher de seu irmão. Então, João dizia para Herodes com todas as letras: olha, você está vivendo em adultério, isso está errado, isso vai contra a vontade de Deus. E Herodes queria não ouvir essa verdade, porque essa verdade que João dizia ia contra os desejos carnais dele, ia contra aquilo que era mais cômodo para ele. E aqui vale uma primeira reflexão. Quantas vezes nós fazemos como Herodes e queremos fugir da verdade? Parece que a gente sabe que lá no grupo eles vão falar a verdade. Parece que a gente sabe que lá na missa vai ser falada a verdade. Parece que a gente sabe que aqui no Palavra Encarnada vai ser falado a verdade. Mas a gente prefere nem ouvir. Às vezes a gente foge porque a gente não quer ter que ceder
a nossa vontade para viver a verdade de Deus. E o que é a vontade de Deus, se não a melhor e a maior verdade de todas, meus irmãos? A vontade de Deus é a verdade. Se nós fugimos da vontade de Deus, nós estamos fazendo como Herodes, mandando prender João Batista, por quê? Simplesmente porque ele não queria que João continuasse por aí falando a verdade que incomodava ele. A verdade incomodava Herodes. É isso que acontecia. E aí ele mandou prender, né? Ele queria, na verdade, matar, mas ele não tinha coragem. E aí ele mandou prender. Quando ele dá uma festa de aniversário, a filha de Herodíades, que era a mulher com quem ele vivia, dança muito bem, e ele faz uma brincadeira, né? Olha, eu te dou o que você quiser, nem que seja metade do meu reino. E aí a menina nem sabe o que pedir, chega para a mãe e a mãe diz, eu quero a cabeça de João Batista. E aí vocês podem imaginar o que é, né, aquela cena de depois chegar uma cabeça numa bandeja. Quando eu imagino isso, eu fico, né, imaginando tanta crueldade e encarar a cabeça de alguém como um presente. Mas Herodes diz que teve que fazer aquilo porque ele tinha feito um juramento. Mas pense bem, qual é a validade que tem um juramento que ele fez no meio de um jantar, de uma festa de aniversário, para uma adolescente, para uma menina? Qual é a validade que isso tem diante da vida de alguém? Qual é a validade que isso tem diante da justiça, diante da verdade, diante da vontade de Deus? A verdade é que não tem validade nenhuma. Herodes fez o que fez porque, na verdade, ele não queria ser julgado pelos outros. Ele fez isso por respeito humano, como a gente diz. Ou seja, ele fez isso preocupado com a sua própria imagem. O que as pessoas vão dizer? Eu prometi e não fiz. E tudo bem, eu sei que tantas e tantas vezes a gente não foge da vontade de Deus querendo matar, literalmente matar alguém. Mas quantas vezes nós fazemos injustiças e crueldades, pequenas, médias, maiores, assim como Herodes fez, simplesmente porque a gente quer prezar pela nossa autoimagem. A gente tem medo do que vão pensar, do que vão falar da gente. A gente quer ser benquisto, quer ser aceito. A gente às vezes está apegado. É como se a gente se deixasse se prender por coisas tão pequenas como Herodes se deixou prender por esse julgamento. Às vezes a gente se deixa prender porque alguém disse alguma coisa da gente. Às vezes a gente se deixa se prender porque, eu sempre agi assim, eu sempre fiz assim. Às vezes a gente se deixa se prender por valores, por coisas que colocaram na nossa cabeça. É porque homem é assim, é porque mulher é assim, é porque casamento é assim, é porque para trabalhar a gente tem que passar por cima dos outros. Às vezes a gente vai se deixando levar por esses pensamentos. Às vezes a gente cria desculpas. Eu não posso fazer isso porque tem isso, isso e aquilo. É porque fulano tem isso, é porque fulano tem aquilo. E a gente vai se prendendo em coisas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, e a gente não se permite viver a verdade. De fato, para viver a verdade, a gente precisa tomar uma decisão, que às vezes é dolorosa, mas que é muito corajosa. É uma decisão de ir rumo ao céu. E uma reflexão que a gente pode trazer hoje é: pense em quantas vezes você está se justificando. Você faz uma coisa e aí você fica, olha, é que, é porque, mas é porque... Parece que você está sempre tendo que prestar conta com os outros. Ou talvez pense nas vezes em que você acha que você é muito bom ou que você é péssimo, quando na verdade você podia apenas se imaginar que você é uma pessoa de bom coração, que está querendo viver a verdade, que vão ter erros, que você pode pedir perdão, que você pode buscar reconciliação, mas que também existe, nem tudo, né, é simplesmente porque a gente erra e pede perdão, que a gente tem que ter esse esforço de ser cada vez melhor, de querer encarar a verdade e não ser como Herodes. Quando a gente olha para as escrituras, a gente pensa em Herodes como aquele que mandou matar todas as criancinhas, né, quando Jesus nasceu, que mandou matar João Batista, que trouxe a cabeça numa bandeja. Quanta crueldade,
quanta maldade. Tudo isso porque ele estava preso a coisas pequenas, a coisas vãs. E nós, meus irmãos, até quando nós ficaremos presos a desculpas e coisas pequenas? Talvez o que você precisa se desapegar hoje é do seu medo de dar um passo. Deus fala a muitos corações que talvez querem ter uma experiência missionária, se doar mais, mas estão se prendendo, por respeito humano, a algumas seguranças. Estão fazendo críticas, talvez, a essa realidade missionária, aos membros da comunidade de vida, só para se defender e para você não assumir que você quer ir nessa missão. Deus hoje também pode estar falando para muitas pessoas que precisam dar passos de parresia, de ardor, de ter adesão à missa diária, de ter adesão à oração diária, ao terço diário, de ouvir essa meditação do Evangelho diariamente, mas ficam botando desculpas. É porque eu trabalho muito, é porque eu tenho filhos, é porque eu moro longe, é porque... Para de botar desculpas e assume hoje o que o Senhor está inspirando no seu coração, que é um passo rumo a viver a verdade. Eu não sei o que é esse passo, mas o Espírito Santo que nós clamamos no início dessa meditação sabe. E se eu puder te fazer uma proposta, hoje a minha proposta é que nós ousemos em dar passos de fidelidade ao Senhor nesse último dia do mês, onde a nossa campanha Ser Feliz ainda precisa de tanto. Não pela instituição Abra Lumen, não por nós, mas pelos nossos irmãos e por tantos que ainda serão acolhidos nas nossas casas e nos nossos projetos sociais. Dê um passo e se lance na evangelização Ser Feliz hoje, sem desculpas, sem preocupações com respeito humano, sem se apegar à sua autoimagem, mas se lançando rumo ao céu, rumo à verdade. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nessa missão.